Vamos conhecer agora a didática do professor Hugo Dias com as matérias de Direito Administrativo, Penal e Constitucional. Tenho certeza que você vai gostar das nossas aulas. Vamos iniciar a nossa aula agora. Fala galera, sou o professor Hugo Dias e vamos dar continuidade a Direito Administrativo. O assunto agora é serviços públicos. Confesso a vocês que serviços públicos não é um assunto tão recorrente em concursos policiais. É um recorrente que tem baixa incidência. Porém, da banca CESP a gente tem que ficar antenado e tudo pode acontecer, beleza? Então, vamos começar com esse assunto, serviços públicos. Primeiro de tudo, é muito importante a gente conceituar o assunto para que vocês comecem a mentalizar o que é que vocês vão estudar. O que são serviços públicos? Primeiro, o que são serviços? Serviços são atividades que são prestadas ao particular. E o que são serviços públicos? São atividades que também serão prestadas ao particular, só que dessa vez será prestado pela administração pública. Por isso que o nome são serviços públicos. Por exemplo, saúde, por exemplo, educação, então previdência social, são serviços que serão prestados ao particular por meio da administração pública. Beleza, galera? Vamos para a tela. Vamos falar um conceitozinho aqui um pouco mais concatenado. Serviço público é uma utilidade ou uma comodidade material que busca satisfazer a coletividade, em geral ou singularmente. Singularmente, cada pessoa na sociedade usa o serviço à sua maneira. Então, esse é o conceito inicial de serviço público. É uma utilidade, uma comodidade material que busca satisfazer a coletividade ou simplesmente apenas um cidadão, certo? Essa é a ideia inicial de serviço público. Vamos lá, um detalhezinho aqui, a diferença de serviços normais para serviços públicos. Ele é prestado pela administração pública, como vocês estão vendo aqui, certo? Ele é prestado pela administração pública ou por seus delegados. Aqui, uma informação muito importante. Professor, se o serviço é público, então ele vai ser prestado pela administração pública? Não necessariamente. Tem serviços públicos que é prestado diretamente pela administração pública e tem serviço público que pode ser prestado por um particular, que chamamos isso de delegação. Vamos para a tela. É prestado pela administração ou por seus delegados. Aqui você já fica antenado do que eu falei. E poderá ser feito, esse serviço pode ser prestado de forma direta ou de forma indireta. Sobre normas, isso é importante, sobre normas, vou botar asteriscozinho aqui, sobre normas e controle da administração pública. Cuidado com isso. O serviço é público, mas ele é controlado por quem? Pela própria administração pública. Senão seria serviços normais. Por isso que o nome é serviços públicos. Para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade, ou simplesmente conveniência do Estado. Um dos motivos de o serviço público ser prestado por um particular é conveniência do Estado. Às vezes o Estado não dá conta de prestar tantos serviços. Aí o que ele faz? Ele delega para um particular para que esse particular execute a prestação do serviço público. Beleza? Nunca se esqueça, o serviço pode ser prestado diretamente pela administração pública ou por delegação. O que é delegado? Delegado é você passar para alguém. Então, para quem o poder público passa? Geralmente ele passa para os particulares. Beleza? Tranquilidade? Vamos embora. Regime jurídico. O regime jurídico pode ser totalmente público, prestação direta, a própria administração pública presta aquele serviço, ou parcialmente público, uma prestação indireta do serviço público. Vamos agora a algumas definições. A banca gosta muito das definições. A banca CESP, nesse contexto aí de serviços públicos, ela gosta muito de definições. Primeira definição que cai bastante em prova, galera, é a prestação do serviço público pode ser centralizada. A própria palavra está falando, centralizado. O poder público presta por seus próprios órgãos, em seu próprio nome e sob sua responsabilidade. A própria palavra está falando, centraliza. Ela centraliza a prestação do serviço dela. Essas definições aqui são as definições em relação à prestação do serviço público. A primeira, centralizada, porque a prestação vai ser próprio pelo poder público, como eu falei para vocês. Ele mesmo pode prestar o serviço ou ele pode delegar. Vamos entender detalhe por detalhe. Próxima forma de prestação, ela pode ser descentralizada. Aí aqui eu já chamo a atenção aqui para você, para essa marcação aqui, coloquei amarela. Vocês vão entender. Descentralizada. O poder público, olha o pulo do gato aqui, transfere a titularidade ou a sua execução do serviço. Tem um detalhezinho aí, muito importante. Quando o poder público passa essa prestação de serviço público, tem duas formas de ser passada. Ele pode passar apenas a prestação, ou seja, quem vai executar o serviço só vai fazer a prestação e a responsabilidade vai ser da administração pública. Ou seja, ele transferiu a prestação, mas não transferiu a titularidade, ou seja, o serviço público ainda é dele. Porém, a administração pública pode passar tanto a prestação de serviço para que aquela pessoa jurídica lá ou física preste o serviço só a execução, só executar o serviço, ou ela pode passar também a titularidade. Em regra, passa-se apenas a
execução do serviço público. Seguindo, descentralizado, o poder público transfere a titularidade ou a sua execução por outorga ou por delegação. No caso aqui, as autarquias, fundações, empresas estatais, empresas privadas ou particulares. Vamos falar agora um pouco da outorga. O que é outorga? Vamos para a tela. O Estado cria, essa informação é muito importante aqui, o Estado cria uma entidade e a ela transfere a titularidade e a execução. Lembra que eu falei a vocês lá em relação à descentralização. O Estado ele passa ou a simples execução, ou ele pode passar a titularidade. Se eu passar a titularidade, quem vai prestar o serviço é dono do serviço. Então ele é titular e ao mesmo tempo ele executa. Em regra, o Estado passa apenas a execução e não a titularidade. Vamos falar agora um pouco da outorga. É justamente isso. Na outorga, o Estado cria uma entidade e aí ela vai transferir tanto a titularidade, olha que interessante, como a execução. Tudo isso, galera, mediante o quê? Mediante lei e determinado serviço. Só por lei pode ser retirado ou modificado. É uma presunção de definitividade. Um exemplo aqui é o INSS. O que acontece com o INSS? É uma descentralização da prestação do serviço público. O que acontece? O Estado ele criou o INSS, tá certo? Que é uma autarquia, criou o INSS, uma autarquia, e o INSS ele tem tanto a titularidade quanto a execução. Professor, o que significa titularidade nesse caso aqui? Titular é quem vai responder por tudo que faz. Então, quando o Estado criou o INSS, tudo que acontece com o INSS, o próprio INSS responde. Então, a gente não processa a União, a gente processa o próprio INSS. Por quê? Porque o serviço foi descentralizado para ele e ele tem a titularidade tanto quanto a execução. Por isso que chamamos, nesse caso aí, por outorga. É a descentralização por outorga. Quando eu falo outorga, necessariamente eu passo a titularidade e passo a execução. Falar desse assunto não tem como você não lembrar do INSS, que é uma autarquia que foi criada, detalhe, por lei, foi passada tanto a titularidade para exercer o serviço geral de previdência social, quanto também a execução. Então o Estado, nesse caso aí, ele passa tudo da prestação de serviço, tanto o titular, que o INSS é dono do que ele faz, quanto a execução. Nesse caso aí é por outorga. Isso cai bastante em prova, beleza? Seguindo aí. Outra forma de descentralização, de uma prestação descentralizada, é a delegação. O Estado transfere por contrato de concessão ou ato unilateral, tanto permissão quanto autorização. Não se preocupe, daqui a pouco eu vou falar de tanto de concessão, quanto de autorização, quanto de permissão. É quando o Estado ele passa a execução do serviço público para um particular, tá certo? Na outorga, ele cria um ente, não é à toa que o nome é descentralizado, olha a palavrinha aqui, ente, certo? Na outorga ele cria um ente, da administração pública, no caso indireta, ele cria o ente, passa a titularidade e passa a execução. Já na delegação, não. Na delegação vai ser concessão, permissão e autorização. Seguindo, o Estado transfere por contrato, concessão ou permissão ou autorização olha o X da questão aqui, a execução do serviço. Então, o particular ele vai apenas executar o serviço público. Não é dono, a titularidade é de quem? Do poder público. Lembra no início da aula, quem é que controla? A administração pública. Por isso que o nome é serviços públicos. Normalmente por prazo certo e determinado, certo? Por um ato administrativo. Seguindo, vamos falar agora um pouco da desconcentração. Olha o ozinho pintado aqui. Aqui eu pintei o ente, descentralizado o ente, que vai criar um ente. Tanto a outorga, no caso, vai criar o INSS, quanto a delegação, que vai ser por meio de concessão, permissão ou autorização. Vamos falar um pouco agora da desconcentração. Quando eu falo desconcentração, você não fala do O. O vem de quê? O vem de órgão. A administração executa centralizadamente, mas a distribui dentro de vários órgãos da mesma entidade para facilitar a realização e obtenção pelos usuários. Então, quando você fala em desconcentração, você lembra logo de órgão. Desconcentração, os próprios órgãos da administração pública que vai executar esse serviço público. Beleza, galera? Tranquilo, fácil, não tem mistério. A ideia é essa. Lembre de quê? Titularidade e lembre de execução. Titularidade ele cria um ente e execução ele vai passar para quem? Para entidades como delegação, permissão, concessão, mas nunca titularidade, apenas a execução do serviço público. Beleza, galera? Na tela. Seguindo. Regulamentação e controle dos serviços públicos e suas formas de prestação. Muito importante a gente estudar esse tópico agora, a gente tem que fazer a leitura do artigo 175 da Constituição Federal. É de suma importância. O artigo 175 da Constituição Federal fala de serviços públicos na Constituição Federal. Vamos ler para vocês. Incumbe ao poder público. Olha, já bota um asterisco aqui. Incumbe a quem a execução de serviços públicos? Incumbe ao poder público. Incumbe ao poder público, é só você ler aqui o final. A prestação de serviços públicos. Incumbe
ao poder público a prestação de serviços públicos. Ponto. Beleza. Na forma da lei, agora sim, diretamente, como eu falei para vocês, o próprio poder público executa ou sob regime de concessão, permissão, sempre através de licitação. Primeiro de tudo, artigo 175. Executar os serviços públicos incumbe a quem? Ao próprio poder público. Por isso que o nome é serviços públicos. Porém, ele pode prestar diretamente, porque cumpre a ele, ou, aqui é uma possibilidade, ou prestar esse serviço público por meio de particulares, por meio de regime de concessão, permissão e, como a gente falou, autorização. Então aqui está dizendo assim, eu mesmo executo, é a regra geral, a administração pública, ela mesma executa o serviço público, ou ela pode passar para particulares, por meio de concessão, permissão, autorização, para que particulares executem o serviço público. Então isso está dizendo na própria Constituição Federal, ela mesma que fala quem é que vai prestar o serviço público, que é ela, ou ela passa para particulares. Beleza? Seguindo. Titularidade. A titularidade do serviço público é sempre da entidade política, do poder público. Esta pode ser incumbida de sua tarefa, diretamente ou indiretamente, mediante delegação de sua prestação a terceiros, que já acabamos de falar. A prestação direta do serviço público abrange tanto a prestadora da administração direta como da administração indireta. Já falamos de INSS. Prestação indireta do serviço público, quando a prestação se dá por delegação do poder público a pessoas físicas ou jurídicas não integrantes da administração. São os delegatários de serviços públicos, ou seja, a particulares, que eu já falei. Ou ela executa ou ela passa para particulares, concessão, permissão e por aí vai. Se a titularidade dos serviços públicos é sempre do Estado, quando estes serviços são desempenhados pelos particulares, haverá sempre o dever, por parte do Estado, de regulamentar e controlar os serviços públicos. Cuidado com isso. Não é porque o poder público passou a execução do serviço público para um particular que ele, pai, vai se eximir, não. Tudo que acontecer, o poder público tem responsabilidade, nem que seja secundária. Então, passou a execução do serviço público para particulares, o poder público tem que fiscalizar, como está aqui no finalzinho. Regulamentar, tem o dever de regulamentar e controlar os serviços públicos. Beleza, galera? Tranquilidade, fácil, fácil, fácil. Vamos avançar. Um assuntozinho aqui, esse aqui eu tenho que frisar para vocês, é muito recorrente nos concursos de serviços públicos. Um dos assuntos mais recorrentes para nível médio são os princípios dos serviços públicos, que é o que eu vou falar agora. Esse assunto é bastante recorrente. Vamos lá. Princípios relativos aos direitos públicos. A Lei 89 e 87 conceitua. O artigo 6º conceitua que o serviço público é adequado, consagrado a alguns princípios. Vamos para o primeiro. Princípio da generalidade. O que quer dizer o princípio da generalidade? O serviço público deve ser prestado à coletividade em geral. Todos têm acesso ao serviço público. Ele é generalista. O serviço público é para todos. Beleza? A grande dificuldade de aplicação de tal princípio da prática, com certeza. Princípio da segurança. O serviço público deve atender à exigência de segurança. O serviço público deve ser prestado de forma segura. Deve propiciar segurança aos usuários. Princípio da atualidade. Esse aqui tem muita recorrência. O que quer dizer atualidade? Os serviços públicos ele tem que ser atuais. Ele tem que ser moderno. O serviço público não pode prestar um ônibus velho, um metrô antigo. Não pode ser assim. O serviço público tem que ser atuais. Então a prestação do serviço tem que utilizar atividades modernas. Isso quer dizer o princípio da atualidade. O serviço público deve ser prestado de acordo com o estado de técnicas modernas existente no mercado. Por exemplo, ônibus moderno, ônibus novo. Essa é a ideia. Essa é a ideia principal. Beleza, galera? Tranquilidade? Beleza. Vamos para o próximo. No entanto, a atualidade está aquém do desejado. Com certeza, né? A gente sabe que os serviços públicos são sucateados, mas esqueça a realidade e vamos para a teoria, tá certo? Então, princípio da generalidade, o serviço tem que ser prestado para todos. Princípio da segurança, o serviço público tem que ser de maneira segura. E princípio da atualidade, os serviços públicos têm que utilizar técnicas modernas. Não é você chegar numa clínica e lá está tudo serviço todo moderno. Você chega numa clínica pública, lá está tudo sucateado. Tem que ser serviços atuais, beleza? Próximo princípio, princípio campeão de prova, princípio da modicidade. O que quer dizer isso? Serviços públicos, alguns deles são prestados por meio de tarifas. Então as tarifas têm que ser módicas. Tem que ser valores que caibam no bolso do consumidor, que a gente possa pagar esse serviço. Isso significa tarifas módicas, valores pequenos, valores suaves, valores proporcionais do serviço que está sendo prestado. O serviço público deve ser prestado de acordo com valores módicos. Módicos significa valores razoáveis. Tal princípio também não é muito atendido na prática, né?
Princípio da cortesia. O serviço público deve ser prestado de forma cortês, com humanidade. Ou seja, quando você vai ser atendido pelo serviço público, tem que ser um serviço de maneira educada. Você tem que ser bem tratado, porque você é um cidadão, paga seus impostos, você tem direito de ser tratado com educação. Beleza, galera? Então, esses são os princípios mais importantes que são bastante cobrados em concurso, principalmente quando fala em serviços públicos. Esses 5 princípios aí, eles são bastante cobrados. Beleza, galera? Tranquilidade? Vamos embora. Classificação dos serviços públicos. Os serviços públicos podem ser próprios e podem ser impróprios. Eles podem ser próprios ou eles podem ser impróprios. Serviço público. Quando ele é próprio, é o serviço essencial, também chamado de propriamente dito. Esse serviço próprio, essencial, não admite delegação, certo? Muito importante essa característica. Serviço impróprio é o serviço não essencial, secundário, que melhora a vida em sociedade, mas não é considerado essencial. Esse serviço pode ser delegado, certo? Então essa classificaçãozinha aí roda caindo em concurso. Classificação de próprio para serviço impróprio, beleza? Seguindo aqui, outro tipo de característica. Serviços públicos, outra classificação. Serviços públicos gerais e serviços públicos individuais. Serviço público geral. Serviço público geral, ele é indivisível, ele é prestado a toda a coletividade, sem que se possa calcular quanto cada indivíduo utiliza, certo? Por exemplo, serviço de iluminação pública. Todo mundo usa serviço de iluminação pública, você tem que pagar. Você tem como medir, como aferir exatamente quanto você gastou de iluminação pública. Ah, não, eu estou viajando, não estou utilizando a minha rua lá, que eu pago energia, não estou utilizando a energia da rua, dos postes, não vou pagar. É assim que funciona, não. Serviço público geral não tem como medir, então todo mundo paga o valor geral. Essa é a ideia. Serviços públicos gerais. Exemplo, outro serviço aqui também, que não tem como aferir, é o exemplo de segurança pública. Não sendo possível individualizar o que cada um utiliza. O serviço deve ser remunerado por meio de Receita Geral do Estado, que vem basicamente da arrecadação de impostos. Alguns desdobramentos devem ser considerados nesse ponto. Vamos lá alguns exemplos. Taxa de iluminação pública. Tem como você calcular quanto você gasta em iluminação pública? Eu gasto mais, eu gasto menos, eu tenho empresa, eu tenho um quarteirão completo, eu tenho 10 casas numa rua só, eu tenho uma casa que equivale por 10, tem como medir? Não, não tem como, certo? Então, serviço de iluminação pública não pode se calcular e individualizar o que cada uma das pessoas utilizaram. Contribuição de iluminação pública, outro exemplo. Taxa de bombeiro também não tem como medir quanto eu usei da taxa de bombeiro. Ah, na minha casa eu utilizo a taxa de bombeiro, eu vou pagar mais porque teve incêndio, não tem como calcular, certo? Então, é um serviço geral e indivisível. Taxa de buraco, por exemplo, taxa para tampar buracos na cidade, também não tem como ser medida. É um serviço público geral. Todo mundo paga de maneira igual, beleza? Esse é um serviço público geral. Seguindo, serviço público individual. Trata-se de serviço público específico, divisível. Olha a diferença, serviço público individual. Específico é divisível. Então, nesse caso, ele vai ser mensurável. É possível medir, calcular quanto cada um utiliza. Agora sim, eu utilizo serviço público e eu pago proporcional ao que eu uso. Por exemplo, energia domiciliar. Você paga o quanto você usa. Serviço de telefonia. Você paga o quanto você usa. Então é um serviço público individual, certo? Tem também aqui umas definições doutrinárias, certo? O serviço público individual se divide em compulsório, a palavra está dizendo obrigatório, e é mantido por meio de taxa. E tem o serviço público facultativo, que nesse caso a cobrança é feita por meio de tarifa. Beleza, galera? Tranquilidade total? Agora vamos lá, uma definição desse contexto aí de serviço individual e serviço geral, que é muito cobrado em concurso público, que são palavrinhas em latim, ut singuli, ut universi. Você sabe que quando você estuda direito, expressões em latim são muito utilizadas. Então a gente tem que se acostumar com esse tipo de característica, essas palavras que caem muito para concurso, principalmente no nosso concurso aqui. Por exemplo, serviços gerais, que eu já falei, que é para todos. Também chamado de ut universi. Cuidado que esse sinônimo aqui, roda, cai na prova de vocês. Não tem mistério, é o serviço geral. A administração presta um serviço sem ter usuários determinados para atender. Na coletividade, ele atende a todos. São indivisíveis, que já falamos, e deve ser mantido por meio de impostos. Exemplo, polícia, iluminação pública, já falamos. E serviços individuais, sinônimo, ut singuli. Roda, cai na banca de vocês, principalmente na banca CESP. Não esqueça essa palavra, ut singuli e ut universi, beleza? E, como eu já falei, são de utilização individual, facultativa e mensurável, e deve ser remunerado por meio de taxa ou por meio de tarifa, beleza?
E o que eu já falei aqui, luz da sua casa e água. Você usa se você quiser. Se você quiser cortar água da sua casa, você fica sem água na sua casa. Se você quiser cortar luz da sua casa, você corta e não paga mais luz para ninguém. Usa candeeiro, você não usa nada, a água você não toma nem banho, se você quiser, compra água só para beber e acabou. Isso é um serviço individual, ele é facultativo, ele é mensurável, ele é individualizado. Tranquilo? Cuidado que essas características aqui, roda a roda, cai na prova de vocês. Não esqueçam disso, beleza? Vamos seguindo aqui as nossas classificações. Vamos falar um pouco agora da delegação do serviço público. Já falamos um pouquinho, vamos aprofundar mais. Delegação é a transferência da execução do serviço público e a titularidade permanece com quem, galera? Olha o que eu falei para vocês, a titularidade permanece com a administração pública. Quando é que a titularidade é passada para o prestador de serviço público? Quando ela é por outorga. Quando ela é por delegação, é passada apenas a execução do serviço público. Beleza? Seguindo. Como já falamos aqui, o artigo 175 incumbe ao poder público na forma da lei, direta ou indiretamente, sob regime de concessão, permissão e sempre por meio de licitação, a prestação de serviços públicos. Vamos avançar um pouquinho. O que é que fala o artigo 175? O regime de empresas concessionárias, permissionárias de serviço público, o caráter especial do seu contrato, de sua prorrogação, bem como condições de caducidade, fiscalização e rescisão, tudo isso vai ser fiscalizado pelo poder público. Quem vai dispor isso? A lei. Os direitos dos usuários, política tarifária, o valor que vai ser pago e a obrigação de manter o serviço adequado, ou seja, o princípio da continuidade. Beleza? Aí é a simples leitura do artigo 175 que amplia bastante o nosso estudo em relação a serviço público. Leitura obrigatória. Beleza? Classificação de serviços públicos. Ele pode ser por meio de autorização, falamos muito em permissão e concessão, mas vamos falar também um pouco de autorização. A administração autoriza o exercício de atividade que, por sua utilidade pública, está sujeito ao poder de polícia do Estado. É a transferência ao particular de serviço público de fácil execução, serviços pequenos, sendo de regra sem remuneração ou remunerado através de tarifas. Exemplo de autorização para particulares exercer serviços públicos pequenos. Despachante, manutenção de canteiro de jardim, troca de placa de publicidade, são serviços que o poder público ele passa por meio de autorização particular para exercer serviços públicos de pequena monta, beleza? Seguindo, muito cobrado em prova, permissão. Consiste na delegação a título precário. O que quer dizer precário? Algo que não tem tanta segurança. Precário. Precário é diferente de uma coisa permanente, uma coisa sólida. Precário é temporário, certo? Consiste na delegação a título precário de serviços públicos por meio de contrato de adesão, ou seja, as orientações, as definições é feita pelo poder público. A pessoa física, muito cobrada em prova, ou jurídica, que demonstre capacidade de desempenho da atividade por sua conta e risco. E finalmente a concessão, que é a mais cobrada em prova de longe, a concessão de serviços públicos. É o contrato através do qual o Estado delega a alguém o exercício de um serviço público. Lembre, a concessão é sempre a execução. Tanto autorização, quanto permissão, quanto concessão, é apenas a execução do serviço público. Titularidade não se passa só por meio de outorga. Estamos falando de delegação do serviço público. A quem? A particulares. É o contrato através do qual o Estado delega a alguém o exercício de um serviço público e este aceita prestá-lo em nome do poder público, sob condições fixadas através unilateralmente pelo Estado, mas por sua conta e risco. Olha, interessante aqui, na concessão, o particular vai responder por conta e risco. Remunerando-se pela cobrança de tarifa, ou seja, o particular vai receber a contraprestação por meio de tarifa, diretamente dos usuários do serviço, tendo garantia no equilíbrio econômico-financeiro. Professor, o que quer dizer garantia do equilíbrio econômico-financeiro? Imagine que uma empresa privada, ela vai prestar um serviço por meio de concessão de uma construção de uma rodovia. Como é que a empresa privada vai receber do poder público uma contraprestação por fabricar, por construir aquela estrada, por meio de um pedágio, beleza? E o que quer dizer a garantia, que eu falei aqui, a garantia de um equilíbrio econômico-financeiro? Significa o seguinte: toda empresa tem que gerar lucro, ela quer ganhar dinheiro. Caso aquele pedágio ali não esteja nos termos que foram ajustados com o poder público, e em casos excepcionais, o poder público vai ter que, de certa forma, auxiliar financeiramente a empresa para que ela garanta o equilíbrio econômico, certo? Então a empresa tem que ter lucro. Então, se por algum motivo acontecer que a empresa não esteja tendo lucro, algum tipo de prejuízo ali vai ser discutido do poder público para a garantia do equilíbrio econômico-financeiro. Beleza, galera? Tranquilidade? Vamos embora. Fiz um quadrozinho aqui para vocês bem interessante. Concessão, pessoa jurídica ou consórcio de empresas.
A celebração da prestação de serviço público é por meio de um contrato administrativo, licitação na modalidade concorrência e por prazo determinado. Sempre por prazo determinado, porque a prestação é do serviço público, é do poder público. A titularidade do poder público, ela passa para o particular por meio de concessão temporariamente. Construiu aquela rodovia ali, passou 10 anos ali cobrando pedágio, encerrou. Construiu aquele serviço ali, terminou aquela obra pública, terminou. Volta para a prestação do serviço público para o poder público. Beleza? Seguindo. Permissão pode ser tanto pessoa física como pessoa jurídica. Contrato de adesão, como eu já falei a você, não tem escolha, o poder público vai dar as determinações. Licitação em qualquer modalidade e o prazo é precário, a qualquer momento pode ser devolvido à administração pública. Autorização, pessoa física ou jurídica, por meio de um ato administrativo, sem licitação e por prazo precário, ou seja, pode a qualquer tempo ser retomado essa execução de serviço público pela própria administração pública. Tranquilo? Galera, não tem mistério. Serviço público não é difícil, é um assunto fácil. Apenas é bom você se ligar nessa diferenciação aí de concessão, permissão, autorização, dos princípios, a questão da prestação de serviço multissingulo do universo. Se você prestar atenção nisso, você vai destruir na sua prova. Tranquilidade? Vamos lá. Já que falamos em concessão, que é o instituto mais completo da prestação de serviço público delegado a particulares, vamos lá, a gente já aprendeu como é que a delegação é feita para o particular por meio da concessão. Tem que ser licitação, tem que ser por contrato, tem que ser licitação modalidade de concorrência, prazo determinado, beleza. Mas o particular está executando aquele serviço público por meio de concessão. Tem como, por algum motivo, a administração pública pegar de volta aquele serviço, tem algum tipo de situação que esse contrato vai ser extinto, tanto no prazo certo, quanto antes do prazo, tem como, professor, acontecer algum problema e aquela empresa que estava prestando aquele serviço ali devolver à administração pública, como é que acontece isso? É justamente o que a gente vai estudar agora. Extinção dos contratos de concessão do serviço público. E todo contrato ele tende a iniciar e a se extinguir. Então tem formas que ele se extingue mais rápido e tem formas que ele se extingue naturalmente. Vamos estudar agora as formas de extinção das concessões, certo? Seguindo. Ele pode extinguir da maneira mais comum de todas, advento do termo contratual, ou seja, é a finalização do contrato. A empresa, ela executou o serviço, finalizou o serviço e devolveu ao poder público. Pronto, extinção do contrato por meio de advento do termo contratual. Chegou o prazo da hora de terminar, terminou, pronto, acabou-se, volta para o poder público. Simples assim. Advento do termo contratual é a finalização do contrato ou reversão. O contrato foi adequadamente cumprido, a empresa cumpriu tudo, extinguiu-se em virtude do encerramento do seu prazo de duração. Extinto o contrato, os bens reversíveis serão transferidos ao patrimônio público. E o poder concedente, que é a administração pública, indeniza o concessionário quanto à sua parcela não depreciada amortizada. Ou seja, finalizou, pega o maquinário de volta, pega a estrutura toda de volta e finaliza o contrato numa boa. Ou seja, a empresa cumpriu o seu papel. Então essa é a primeira forma de extinção da concessão. A concessão inicia e ela tem que ser encerrada. Ou ela se encerra com a finalização do serviço público, com a finalização da missão lá que foi dada, a obra, enfim, ou ela pode finalizar por meio de maneira abrupta, por meio de problemas, que é o que a gente vai falar um pouco agora. Encampação. Advento termo contratual, o serviço foi feito, ok, tudo certinho, bonitinho. Encampação. Eu sempre coloco essa palavra aqui para ajudar vocês. Acampar, certo? O que é encampar? Eu coloco acampar. Imagine que, acampar, olha o exemplo. Imagine que o poder público acampou no canteiro de obras do particular, que está executando o serviço. Então, se ele acampou lá, ele invadiu. Olha a ideia que eu vou falar para vocês agora. Então, acampar, também chamada de resgate. A encampação é uma extinção do contrato de concessão. Até aí tudo bem, você sabe que o contrato de concessão vai ser encerrado antes do prazo. Olha o detalhe aqui. Antes do prazo estipulado. Então, se o particular pegou aquele contrato de executar uma pista, imagine, construir uma rodovia. No meio do caminho, aconteceu alguma coisa ali, algum problema, a empresa não deu conta, a administração pública fez o quê? Acampou lá, invadiu lá. Por quê? Porque a empresa não estava conseguindo executar o serviço público de maneira adequada. Então ela acampou, ela vai tomar de volta. Esse é o pulo do gato. Ou seja, é a extinção do contrato de concessão antes do prazo, em virtude do interesse público superveniente. Ocorre assim, o poder público envia ao poder legislativo um projeto de lei específico autorizando a medida adequada. Quer dizer que a empresa que estava executando o serviço de concessão não executou de forma adequada e o poder público foi lá e invadiu, entrou, mandou parar, certo? Isso quer dizer encampação. Caducidade, sinônimo de punição. É a extinção da concessão em virtude da inexecução total,
ou parcial do contrato pelo concessionário. Toda vez que você falar em caducidade, lembre de punição, tá certo? A lei elenca situações de inadimplemento ou adimplemento falho. Rescisão, falha pelo poder público. Observe que na encampação, a administração pública vai lá e entra no canteiro de obras, às vezes por interesse público. Simplesmente porque a empresa, o poder público não tem mais interesse, então ela vai lá e vai encampar, vai acampar, como eu falei para vocês. Quando fala caducidade, é sinônimo de punição, ou seja, a empresa não cumpriu os deveres dela, o poder público vai lá e caducou. Aquele contrato vai ser caduco, é um sinônimo de punição. Já quando a gente fala em rescisão, a falha foi de quem? Do poder público. É a extinção do contrato em virtude de inadimplemento contratual por parte do poder concedente. Quem é o poder concedente? O poder público. Cabe à concessionária, frente a tal situação, interpor uma ação judicial. Olha que interessante. Na rescisão é necessária uma ação judicial. A empresa não pode parar lá, não está pagando, não estou recebendo, vai lá e encerra o trabalho. Não, não é assim não. Tem que entrar com a rescisão de maneira judicial, certo? Especificamente para tal finalidade. Este, reconhecendo a falta do poder público, decretará a extinção da contratação. Beleza? Próximo, anulação. Decorre sempre de uma ilegalidade presente durante a licitação ou quando a celebração do contrato. Como ponto diferencial relativamente às demais modalidades de extinção, essa sempre ocorre por um fato superveniente, algo que aconteceu depois, um fato inesperado, certo? Ocorrido após a celebração do contrato e produz efeitos proativos dali em diante. Já a anulação de ilegalidade anterior concomitante, a celebração do contrato possui efeitos retroativos. E para finalizar, a extinção das concessões, falência ou extinção da empresa concessionária. A própria empresa faliu. Ou falecimento do titular, no caso de empresa individual. Beleza, galera? Então, finalizamos aqui o assunto serviços públicos. Preste atenção nessa questão da extinção das concessões. Cuidado com os princípios. Cuidado com a diferença de concessão, permissão, autorização. Cuidado com esse assunto. Ele não é muito recorrente, mas roda a roda tem uma coisinha que cai nele e você tem que estar antenado. Beleza, galera? Valeu, forte abraço, tamo junto!